Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime já logo começa com o prota sendo perseguido por um diabão, e quando ele ia virar sucrilhos, simplesmente é salvo por uma waifu, que começa a fazer poses constrangedoras. Eu estou sem saber onde é que eu estou. E quando o prota pede pra ela explicar que diabo está rolando, a mina vai pra casa, e fica comendo assistindo Power Rangers, até que ela se apresenta como Nyaru, uma alienígena, e no resumo das ideias, ela trabalha numa organização espacial, e é guarda-costas do prota, e vai proteger ele dos alienígenas traficantes de humanos. Após isso, eles vão numa lojinha de coisas de otaku, onde a mina simplesmente fica hipnotizada por mangás suspeitos, mas o prota resolve isso na base da lapada, e por algum motivo, ela diz que uma das suas missões é proteger esses conteúdos educativos. Mas agora vem o problema, quando ele pergunta se ela tem grana pra pagar, a mina simplesmente diz que é só roubar sem ninguém ver que tá de boa. Você é burro, cara, que loucura. Após isso, ela diz que o motivo de ter escolhido essa missão é porque assim que viu a face desse belo protagonista, ela já se apaixonou loucamente. E logo temos uma prova disso, já que depois de derrotar um monstro que queria as partes cavernosas do prota, ela simplesmente queria recompensa em forma de beijocas. Já na escola, quando o prota acha que vai ter um dia de paz e alegria, tudo isso vai por água abaixo. Nyaru simplesmente aparece no meio da classe fazendo suas poses constrangedoras. E o que o prota faz? Isso mesmo, já logo taca-lhe um livro na cara da Nanika, já na aula de educação física, quando a amiga de Mahiro pergunta como é um menino e uma menina morando juntos, a pilantra simplesmente diz que eles têm um romance incontrolável. Após isso, Nyaruko faz um rango totoso pra Mahiro pra se desculpar, só que não, já que só depois que o moleque come, que ela revela que fez aquilo com o resto de alienígenas. Após isso, aparece um coisa ruim na janela, e pasmem, a Nyaruko estava sonhando que ela e o prota estavam em um tico-tico no fubá, mas vemos que o prota resolve isso na calma e tranquilidade. Mas agora vem a referência, para derrotar o bichão, Nyaruko simplesmente tira uma pokebola do meio das suas laranjas, e no maior estilo Pokémon, invoca um dragão chamado Shanta, e uma batalha de nível começa, só que não, já que só com uma lapada, ele cai igual uma carniça. Mas usando um pedaço de ferro que ela tirou do nada, ela mostra que o que tem de chata tem de forte, e deixa o bichão igual um queijo, cheio de buraco. Já durante a noite, enquanto Mahiro se banhava, Nyaruko simplesmente chega junto, e queria consumar seu amor com o prota. É hoje que a gilipoca vai piar! Só que não, já que ele deita ela na lapada. Já no dia seguinte, Nyaruko diz que é um ótimo dia para achar o One Piece, mas era só brincadeira. Ela queria levar o prota até o esconderijo dos monstros para deitar todos na lapada, e que lá vai ter um leilão de itens contrabandeados. E quando chega lá, a mina fica mais feliz que criança com um brinquedo novo. E quando acha um anel de noivado, pede o prota em namoro. E o que ele faz? Simplesmente taca no chão e mete a pisa. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Mas na real ela explica que aquilo é um amuleto de proteção, e vai ajudar a manter Mahiro a salvo. E quando entram na fortaleza inimiga, eles encontram Kuko, uma arqui-inimiga de Nyaruko. E quando uma batalha ia começar, elas são mandadas para outro lugar, onde a força de Kuko é duplicada, e a de Nyaruko cai mais que o Neymar, até que Kuko amarra Nyaruko numa cama. E para resumir, a mina é obcecada pelas laranjas de Nyaruko, e queria lutar de outra forma. Mas Nyaruko diz que ama o prota, e que suas laranjas são só dele, e a mina resolve mudar os planos. Primeiro acaba com o prota, e depois degusta as laranjas, mas Nyaruko surta, e entra no seu modo sério, e do nada se transforma num Power Ranger bolado. E quando Kuko diz que ela não bateria em alguém que ama, Nyaruko dá a resposta mais sincera possível. Vai te lascar! E volta para resgatar o prota como uma bela princesa, e como derrotou geral. Após isso ela diz que seu trabalho na Terra tá feito, e o prota agradece por tudo, mas quando ele chega em casa, a pilantra tava lá, e diz que mais perigos podem aparecer, e para isso, vai ficar com ele para sempre, e vão fazer coisas como morarem juntos, e fabricarem herdeiros, e bom, como sem paciência que é, o prota resolve isso na base da garfada. Já na manhã seguinte, a perturbação continua, com Nyaruko tentando dar comida na boca do prota, e dizendo que vai fazer tudo para agradar ele.
Mas obviamente ele recusa. Após isso, chega Shanta, que agora tá menor. E enquanto o Prota faz carinho nele, Nyaruko diz que ele pode fazer carinho nela também. E já mostra mais do que devia, mas o Prota recusa novamente. Após isso na escola, eles são avisados que uma aluna nova chegou. E simplesmente era Kuko, que não sei por que motivo, chega dizendo que é a esposa de Nyaruko. O sangue de Jesus tem poder! E tenta se aproveitar dela de todas as formas. E diz que agora é da organização de defesa assim como ela. E diz que enquanto salva a Terra, tá prontinha para passar do ponto com Nyaruko. E o Prota aceita ela na sua casa, na maior alegria do mundo. Contanto que ele leve essa praga de cabelo branco embora quando isso acabar. E vemos que a mina é tão pirada, que ao ver Nyaruko se vestir para natação, ela chega a babar com a boa vista que tem, mas ela deixa claro que tudo aquilo é de Mahiro. Enquanto isso, o irmão de Nyaruko vai atrás dela querendo vingança, mas simplesmente é denunciado porque acharam que ele era um ladrão de calçolas. Já na natação, Kuko diz que vai criar o clima perfeito para elas duas. E quando Nyaruko ia acertar sua barra na cara dela para parar de ser sem vergonha, acaba acertando seu irmão que estava dando fuga na polícia. Após isso, enquanto Nyaruko se jogava no Prota durante o almoço, monstros acabam surgindo e deitam o Prota na lapada. E ao ver aquilo, Nyaruko simplesmente tira uma serra elétrica das suas roupas femininas. E não me perguntem como isso é possível. Mas ela deita todos na lapada, e de quebra ainda explode seu irmão sem querer. Porém aqui temos um protagonista frouxo. E como ele ficou só o pó da rabiola, ele fica incapacitado na enfermaria. E quando Nyaruko tenta tomar proveito da situação, simplesmente se depara com Kuko embaixo das cobertas, enrolado em fitas de presente. Após isso, vemos que o irmão de Nyaruko só quer deitar ela na lapada por ela sempre ser a melhor, mas o desastre continua, já que quando mostra seu poder, o cara é atropelado. E mesmo sem perceber ela salvou a Terra, já que o alvo era o seu irmão. Após isso, a mãe de Mahiro liga. E como não vale nada, Nyaruko começa a fazer sons estranhos para piorar a situação. E para piorar, seus pais dizem que estão voltando. E enquanto o Prota tentava expulsar elas, sua mãe chega bem na hora. E Nyaruko já logo diz que é uma alienígena que quer casar com o Prota. Mas agora vem o plot twist, a velhota diz que é uma caçadora de divindades, e que sempre é convidada a caçar com seu ex-professor. E Kuko, por algum motivo que nem Deus explica, diz que vai casar com Nyaruko. E quando Nyaruko pergunta se a mãe do Prota aceita ela como nora, ela diz que não sabe muito bem, já que quer que Mahiro tenha uma vida comum e normal. Até que chega a hora dos presentes, e vemos que a mãe do Prota é uma nerdola, e compra vários games para jogar, e como desculpa finge que são presentes pro Prota. Já na manhã seguinte, Nyaruko dá um travesseiro com a foto dela de presente pro Prota. Mas antes que Mahiro fale algo, Kuko rouba e começa a usar de uma forma meio sus. Ai, que delícia! Já enquanto voltava para casa, o Prota acaba tombando com uma pequenina loira. E como ela diz que tá procurando uma pessoa, eles saem para comer, e quando Nyaruko os encontra, ela diz que essa pessoa é Azuta, a divindade do vento. E sim, aquilo é um homem. E apesar do tamanho, é tão velho quanto as meninas. E ele diz que tá na procura de Yoriko, a mãe de Mahiro. E Kuko é tão bizarra, que diz que Azuta e o Prota dão um belo casal masculino. E diz pra ele deixar Nyaruko pra ela. Já quando eles chegam em casa, e encontram a mãe do Prota, ela acaba sendo sequestrada por uma desconhecida, que não vai deixar Azuta botar as mãos nela. E diz que a organização que ela faz parte tem potencial para dominar a Terra. E quando as meninas tentam impedir, ela fala algo no ouvido de Kuko. E as duas acabam lutando entre si. E seguida ela se junta com a vilã, que invoca um carro no telhado, e mete o pé. E depois da mãe do cara ser raptada, Nyaruko queria ficar de boa tomando um chá. Mas obviamente o Prota fica pé da vida, e depois de receber um zap do seu chefe, eles vão atrás dela com um carro anfíbio. Porém não dá muito certo, já que são atacados por Hydra, um monstro de biquíni que joga eles pra longe. E quando o Prota acorda, a Azuta diz que como o Prota se afogou, ele teve que te ajudar com uma respiração boca a boca. Então ele é? E no maior momento lá ele se declara pro Prota. E o Prota diz pra ele esperar 25 milhões de anos. E se isso não mudar, ele aceita seus sentimentos. Após isso, eles vão pro castelo, e encontram Nyaruko e Kuko prontas pra sair na mão. E uma batalha de nível começa,
mas Nyaruko usa seu ataque especial, fotos falsas de biquíni, que distraem Cuco para ela dar um nocaute. Após isso, o prota chega até a sua mãe, e vem a revelação bombástica: eles só roubaram a sua mãe, porque querem o conhecimento dela, para criar um console de videogame. Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. E Cuco ajudou eles, porque é fanática pelos games dessa empresa, e Azuta é filho do dono da empresa rival. E quando Nyaruko ia atacar Lui, ela simplesmente recebe uma ligação dizendo que foi demitida, e que o videogame foi cancelado. Porém, durante isso, eles são atacados por monstros, mas usando garfos de paralisação, a mãe do prota derrota todos. Após isso, Azuta diz que vai parar de se envolver com isso, mas no dia seguinte, aparece na classe do prota na maior cara de pau do mundo, e diz que o prota é muito importante para ele. Após isso, a mãe do prota diz que conseguiu ingressos para as fontes termais, e logo em seguida o desastre começa. Enquanto o prota dormia, Nyaruko finalmente pega o prota no pulo do gato, e consegue o que tanto queria. Só que não, já que ele recusa o tico-tico no fubá, e prende ela na cama. E mesmo que nada tenha acontecido, no café da manhã Nyaruko diz que já sente os herdeiros chegando, e a mãe do prota fica tão animada, que já pensa nos netinhos, e diz que vai deixar que Nyaruko se aproxime um pouquinho mais do seu filho. Após isso, como tá desempregada, Lui decide abrir um restaurante, e até tá vendo bem, já que a comida era totosa. E como a perversa que é, Nyaruko diz que não é só a comida que o prota pode provar. Após isso o prota perde a paciência, e diz que não gosta dela. E como a mina fica branca de tanta humilhação, Cuco tenta se aproximar das suas laranjas, mas Mahiro impede com um socão. E a mãe dele diz que ele devia se desculpar pelo modo que falou, já que foi Nyaruko que salvou todos. E para se desculpar, o prota chama ela para um encontro, onde eles se divertem bastante, e de todas as formas. E no pôr do sol, ela diz o quanto ama o prota. Após isso, ele acha um game antigo e resolve ligar, mas do nada, acorda na sua cama, e longe das fontes termais, e tudo tava diferente, seja sua mãe sendo melosa, ou Nyaruko não se jogando nele. E Lui aparece, e diz que o prota foi sugado para dentro de um jogo, que para resumir é um simulador de encontros, e para sair, ele tem que zerar o jogo ficando com um dos personagens. Logo vemos que todos os outros sabem do que tá rolando, e estão tomando proveito disso para tirar vantagem, já que Nyaruko diz para eles irem pro próximo evento, que era uma aula de natação, e diz que vai se afogar só para ele salvar, mas Cuco chega do nada e se joga na mina, e queria fazer um boca a boca. Após isso, o evento muda, e Cuco diz que tá de saco cheio por ele ser tão frouxo, e simplesmente tira um espadão não sei da onde, e já ia fazer o prota virar filé, mas o evento muda, e vemos Nyaruko vestida de bunny roqueira, e quando ela ia mandar um freestyle, ele bate nela, e eles vão trampar juntos, para aumentar a proximidade e zerar esse jogo logo. Mas Cuco aparece dizendo que ela tá um chuchu, e que quer passar de todos os limites possíveis. Dias depois, o Natal chega no jogo, e Usada dá um presente ao prota, ele mesmo em miniatura, e diz que ele pode usar isso como se fosse um patinho de banho. Dias depois, chega o evento final, onde todos começam a sair na mão por causa do prota, e quem acaba vencendo é Nyaruko. E para fechar com chave de ouro, eles tinham que se beijar para voltar ao mundo real, e sim, finalmente o prota toma uma atitude. Ai, que delícia! E eles finalmente voltam ao mundo real. E aparentemente só o prota lembra de tudo que rolou. Após isso, enquanto eles faziam algumas compras, vimos que esse povo é maluco. Seja Nyaruko pondo um óculos para conquistar o prota, ou Cuco vestindo roupas suspeitas para testar a cama da loja com Nyaruko. Porém, enquanto voltavam para casa, o prota simplesmente é atacado por um tiro de Kurei, e quando acorda, ele vê que tinha trocado de corpo com Nyaruko. E para resumir, Kurei foi possuída por outra divindade, que queria pegar o corpo de Nyaruko para salvar a Terra, mas como a arma descarregou, eles vão ter que ficar assim um tempo. E bom, como era de se esperar, Nyaruko queria aproveitar essas 24 horas da melhor maneira. Mas ela não é a única. Ele até pode não ser Mahiro, mas Cuco ainda ama a aparência de Nyaruko que ele tem. Mas graças a Deus o prota prende ela antes que a suculência aconteça. Mas isso não muda muita coisa, já que na manhã seguinte, Nyaruko se aproveita da desgraça, e na frente da sala inteira, faz parecer que o prota tá pedindo ela em casamento. Após isso,
Enquanto eles iam visitar o amigo do Prota, vemos que ele foi possuído por um espírito extremista, e ativa um objeto que vai trocar a mente de todos na Terra. Só temos um porém. Após isso o chefe dos extremistas chega e muda os planos. Ele simplesmente queria acabar com a Terra, para dar um fim nos animes e mangás suspeitos, mas usando a força de Nyaruko, até que o Prota estava dando conta. Porém Nyaruko é atingida com um raio fatal, enquanto o Prota chorava e se desculpava por ser chato às vezes. A mina simplesmente agarra o Prota enquanto dá um beijão. E para resumir, o tiro não pegou pois ela tinha um amuleto no bolso. Com a ajuda do espírito no corpo da amiga do Prota, eles finalmente voltam aos seus corpos, e Nyaruko acaba com a batalha em um segundo. Já dias depois, ele continua sem ter um minuto de paz, e o Prota recebe visitas da sua mãe, e Araguntan, uma divindade maligna. E eles vão ter que cuidar dela até a agência espacial chegar. O único problema disso é que a maluca queria colocar a Nanika para jogar seus jogos suspeitos, então Mahiro expulsa elas de casa, e decide ele mesmo cuidar disso. Enquanto eles fugiam das meninas, eles são atacados por monstros, mas graças às meninas eles são salvos, mas também por causa delas. Gunta acaba se machucando. Já no dia seguinte, o Prota acorda e percebe que todos da casa sumiram. Até que o Prota percebe que até mesmo a cidade tá vazia, até que enquanto voltava para casa, o Prota é atacado por um monstro assim como no início, mas usando o amuleto que Nyaruko deu, ele se salva, e logo em seguida Gunta chega, e vemos que foi ela quem fez tudo isso, e é manipulada pelo seu mordomo major, e quando ele ia ser atacado, uma miniatura de Nyaruko salva Mahiro, e para resumir o Prota tava esse tempo todo preso dentro do espelho, mas é salvo por elas. E para simplificar, Major só pirou nas ideias. Porque o Prota disse que eles não podem jogar jogos suspeitos. Isso aí que você disse é tudo burrice. E o objetivo dele é roubar esses conteúdos só para ele, mas com a ajuda das meninas e da mãe do Prota, eles estavam dominando. E usando um espadão lendário de Nyaruko, eles vencem a batalha. E tudo acaba bem com as garotas se jogando no Prota como de costume. Já na segunda temporada, vemos que as coisas não mudaram tanto, com Nyaruko se jogando no Prota, e ele rejeitando se tornar seu esposo, e na escola as coisas pioram. Como viu que não vai conseguir o que quer tão fácil, ela resolve se trancar com Mahiro dentro de um armário feminino. E como não pode sair dali ou vai ser visto, digamos que eles ficam próximos até demais, e quando um beijão finalmente ia rolar, ele é salvo por um portal. Após isso, Nyaruko leva eles a 430 anos-luz da Terra, só para entregar um livro na maior biblioteca do universo. Porém durante isso, a biblioteca começa a ser atacada por ladrões, mas ao ver as meninas e os reforços da biblioteca eles acabam recuando. Já de volta ao lar, Nyaruko simplesmente sai do banho mostrando mais do que devia, só para avisar ao Prota que uma ameaça chegou na Terra, e ainda obriga Mahiro a ir junto. E para resumir, os vilões queriam o livro que o Prota levou para a Terra por acidente. E usando o livro, eles invocam a Lauzaru. E no resumo das ideias, eles só queriam uma espécie ameaçada de extinção para tirar dinheiro do governo. Mas a Lauzaru acaba saindo do controle. E nada que elas fizessem dava conta do primata. E para piorar, o bichão já logo vira um Super Saiyajin. Mas Azuta mostra seu poder de Deus, e usa sua forma verdadeira, e faz o primata de boneca. Mas ele ainda estava fora de controle, mas o Prota tem a ideia mais simples possível, pega o livro e apaga a Lauzaru e tudo se resolve. Dias depois, eles usam um dispositivo que cria uma ruptura do espaço-tempo, e cada um ganha um quarto. E quando o Prota resolve visitar o de Kuko, se depara com ela usando um travesseiro com o rosto de Nyaruko de uma forma diferenciada, mas o Prota resolve meter o pé e fingir que não viu nada. Já no de Nyaruko, ela acaba molhando ele com chá propositalmente, e diz que ele pode usar seu banheiro, mas quando ele entra, ela tava lá. Fala, não me diga! E simplesmente dá uma amostra grátis das suas laranjas pro Prota, mas quando Kuko vê aquilo, a mina simplesmente surta. E por terem brigado, as duas ganham uma plaquinha da vergonha. Após isso, simplesmente chega uma mina na porta do Prota, e diz que ele tá morto. Mas do nada a mina muda, e já logo parte pra cima de Kuko, e começa a degustar suas laranjas. Após isso, ela se apresenta como Kuni, uma prima de Kuko, e foi ali para observar como o trampo dela tá indo. E para piorar, Kuko prometeu se casar com ela, mas ela levou isso ao pé da letra.
E para não ter problemas com o seu pai sobre amar Nyaruko, ela finge que tá noiva do Prota. E eles vão ter que fingir isso até que Kuni meta o pé. Mas ela acaba se empolgando até demais, o que obviamente deixa Nyaruko pé da vida. E tudo piora quando ela diz que nessa noite eles vão passar do ponto. E como era de se esperar, as outras duas ficam pistolas por ver eles dois tão próximos. E Kuko provoca ainda mais, seja agarrando o Prota entre as laranjas, ou dando sorvete na sua boca. E por achar que o Prota não gosta mais dela, durante a noite Nyaruko ataca o Prota com tudo, e pergunta por que ele nunca demonstrou gostar dela. Mas tudo acaba bem, já que ele diz que só tá ajudando uma amiga. E deixa claro quanto Nyakuro é especial para ele. Dias depois eles fazem uma viagem de expedição, onde digamos que todas vestem biquínis daqueles. Mas Nyaruko se empolga na hora de mostrar ao Prota, e os dois são levados pelas águas e vão parar numa ilha deserta, e ela queria ajuda dele para repovoar a ilha, e criar uma nova civilização, só que não, já que o resort estava literalmente do outro lado. Algo que não mencionei, é que Nyaruko tinha prendido Kuni no espaço-tempo do quarto, mas ela voltou e quando achamos que a mina ia tá virada no cão, não era nada disso. E Kuni aparece mais calma do que nunca, já que ficou viciada em um jogo de PSP. E quase descobre que o noivado era uma farsa, mas Kuko convence ela beijando o Prota. Dias depois, chega o dia de Nyaruko e os outros voltarem pro espaço, porém antes eles tinham que visitar a Terra dos Sonhos, e lá conhecem Kaan e Bais, os guias. Porém Nyaruko não parava de chorar. Após isso, eles conhecem Banshee, o sistema de proteção da Terra que vai ficar no seu lugar, e elas bolam um plano, tentar destruir o Banshee em uma batalha, só para continuarem protegendo a Terra. Porém do nada, o robozão começa a atacar o Prota, e para resumir, esse troço foi baseado em Nyaruko. E por isso quer o Prota de todas as formas, e Nyaruko diz que só salva o Prota, se ele der uns beijinhos nela em troca. E a mãe dele entra na conversa, e diz que se eles vencerem, todos vão ter um pouquinho do Prota. E bom, como podemos ver, eles se empolgam até demais, e no fim de tudo, como derrotaram o Banshee, são obrigados a continuar na Terra.